E aí, gente? Sejam bem-vindos a mais uma história de lendas urbanas. Sabe? Aquelas que a gente insiste em falar para os outros que aquilo é real e que realmente existiu na frente dos meus olhos, mas ninguém acredita. Pois é, a lenda urbana de hoje é de um anime que tem uma história engraçada de quando eu era moleque e talvez alguns de vocês possam compartilhar. Era o anime dos sonhos. O anime perfeito. Tinha tudo que eu gostava e depois de 3 episódios, caiu no esquecimento e nunca soube o porquê. Depois de muitos anos, eu achava que a animação tinha sido um delírio coletivo para quem tinha visto o mesmo e provavelmente também ficou sem saber para onde foi parar o projeto depois do seu último episódio. Então, depois de muito tempo, estou aqui para finalmente passar a pesquisar sobre este anime e realmente saber o que aconteceu e também ver se aquilo era realmente bom ou era só coisa da minha mente de criança que aceitava qualquer sujeira em forma de animação. O nome da lenda era Aoi Sekai no Chujin-de. Esse aqui não tem pausa para abertura, já dizendo de antemão, ele não merece. Por mais que eu não deixe a abertura igual eu normalmente faço, ainda assim vale a pena citar sobre ela. Eu não lembro direito de como eu fiquei sabendo da série, mas lembro que a notícia vinha falando de algo como se fosse super interessante, o que de fato, para mim como um moleque imbecil que eu era, achei sensacional. E logo na abertura eu estava tão idiotamente hypado quanto o cara do Olha os Deuses, mano! Tipo, olha que massa, velho! Olha o Sonic todo maneirão, e esse Mario enorme, e esse Zelda... Quero dizer, Link era literalmente o anime que fazia toneladas de referências ao mundo dos videogames, e aqui era basicamente se tratando de uma guerra enquanto a Nintendo, ou Nintendo no caso, estava quase dominando todo o continente de consumo. Este é o nome do lugar. E que a Sega, estava quase sendo totalmente dominada. E enquanto isso, acabam existindo vários outros pequenos países que também fazem referências reais a outras empresas pequenas da época. Então eu, com a cabeça daquele jeito, só ficava imaginando o potencial que eles têm e como isso poderia ser insanamente legal. Mas é aí que eu me enganava e nem sabia, pois naquela época eu não entendia de muitas coisas. Por exemplo, de como esse anime é terrivelmente mal aproveitado e mais uma vítima das doentices que muitas obras sofrem até hoje, principalmente por escreverem as próprias com o próprio pinto. Tudo começa de forma super rápida e sem nem um pouco de impacto de como é apresentado o protagonista, que é o próprio Sonic, ou Gear, que faz referência a ele. E isso enquanto mostra uma cena de que seu amigo Tio, ou Tails no caso, que acaba sendo morto, e assim ele e mais Anel, que é praticamente a Ney de Phantasy Star 2, cansado de fugir, resolve entrar no exército de Segua para poder se vingar, encontrar seu pai. Isso realmente acaba não importando tanto depois. A única coisa que você precisa saber é que eles vão fazer de tudo para surubar os personagens e brincar de porradinha, como qualquer outro crossover, que é e não é o caso dessa série. Ao mesmo tempo que ele tá juntando vários personagens que em suas versões referenciais são de universos diferentes, também é uma história que conta mais sobre as referências da indústria dos videogames do que diretamente das franquias mais importantes da guerra dos consoles. Dito isso, todo o resto é típico de shonenzinho genérico. Logo no início se percebe que Gear é super mais forte que boa parte do exército por conta de seus poderes de velocidade. Daí ele consegue entrar facilmente nas forças do país junto com Nel, que eu não faço ideia do porquê ela poder entrar também. Sim, enquanto ele faz a demonstração de sua força, Hanses, que faz referência a Columns, fica tão excitada que acaba rasgando toda sua roupa, de forma figurativa. E aqui já é mostrado com força, um dos pontos que mais me atrapalha de reassistir esse troço. A cada vez que o anime tenta mostrar uma cena legal ou algum elemento tanto mais sério, eles destroem isso com um it mais fora de contexto que se dá pra colocar. Só porque eles podem e são uns tarados de merda. São super anticlimáticas, desnecessárias e fora de contexto. O que os caras colocam pra fazer o molequinho bater punheta acaba funcionando só pra eu ficar mais irritado. E essa cena é só o início. Logo aparece outra garota de roupas curtíssimas, chamada Opal, que faz alusão a Opa Opa, um personagem que adoro demais de Fantasy Zone, que é logo diminuída a simples fanservice aleatório, assim rendendo a maioria das cenas zoadas destes 3 episódios. No caso, rola uma lutinha que rasga a roupa dela, dessa vez de forma não figurativa, e os dois ficam amiguinhos, tudo isso enquanto ela achava que Guia ia estuprar ela, dando espaço para mais fetiche nojento. Antes de continuar e ter de presenciar comentários dizendo: mas
esse anime é eti, tá estampado nos gêneros da animação, então é normal ter isso, para de reclamar e blá blá blá. Olha, de fato, eles não escondem isso, mas isso só ajuda a achar que eles estão usando isso de forma completamente errada. Como eu posso dizer? É como se o próprio roteiro não soubesse o que fazer e acaba pensando na alternativa mais fácil e alcançável para aquele jovem Kazumiya pervertido, que é infelizmente a parte majoritária dos otakus no geral, e acaba colocando no anime, fazendo tudo virar uma bagunça. O eti é super aleatório e sem contexto, além de que quase não ajuda nada no desenvolvimento das coisas. É só tempo perdido na tela. A pessoa que escreveu essa obra queria fazer algo sério e com boas ideias, mas estava com tesão demais para trabalhar e acabou fazendo só mais uma das milhares de séries do mesmo calibre. Mas voltando, ainda tem outros pontos a se falar, como este mercenário que chega para ajudar o pessoal da SEGA e faz referência a Tetris, chamado Tejirov, que olhando por cima, é um pervertido que só sabe falar putaria e já chega chegando molestando a sua companheira de faculdade, só porque ele é pervertido e aparentemente isso é super normal. Tirando isso, é que ele acaba ensinando uma penca de coisas para o elenco, como mostrar que pessoas como Gear e Nel têm poderes especiais e são chamados de matadores, que são pessoas com forças bem acima do normal e têm o poder de absorver a energia vital de outros. Logo ele ensina a galerinha de como usar seus poderes e fala sobre o plano para salvar o general Alex, o mais forte membro do país. Piadinha suja vai, luta vem, e logo eles vão pra lá, que está numa fortaleza dominada pelo pessoal da Taito, lugar que sabem que terão que lutar com Bubble Bobble, por exemplo. E eles de fato aparecem, mas como o cara lá é um gênio, conseguem facilmente chegar na cela onde o general está preso. Daí essa cena pra mim é uma das melhores até então. Conta bonitinho o que tem que contar, não é atrapalhado com putaria aleatória e ainda faz uma alusão bem legal com o que realmente aconteceu na indústria dos jogos. Acontece que Alex é o pai de Gear e logo fica surpreso, mas Tejirov revela que o plano não era para salvá-lo, já que ele estava em uma situação sem qualquer condição de ser levado, e manda Sonic absorver o próprio pai, o que é uma decisão logicamente absurda para o protagonista. Depois de tantos anos querendo se reencontrar com o próprio, quando finalmente chega o momento, não vai ter como, porque não existe escolha a não ser absorvê-lo, tendo que acabar com a vida dele só para ficar mais forte. Com muito receio, Gear não vê a escolha a não ser aceitar. Isso antes de Alex confessar que se sentia um incompetente ao ver que não conseguiu virar o jogo diante da guerra toda e deixar isso nas mãos de seu filho. E depois disso eles escapam de lá, realizando com sucesso a operação e o anime acaba. O que eu falei aqui é basicamente o resumo dos 3 episódios que saíram, claro, de forma resumida. No meio disso tudo acontecem alguns eventos isolados relacionados ao pessoal da Nintendo e nas cenas finais mostram os personagens que iriam aparecer depois na série, como por exemplo, o herói de Dragon Quest. Uma coisa que me lembro era que em cada episódio demorava muito para sair, e como eu não tinha noção de animes da temporada e coisas assim, ficava ansioso esperando igual um maluco o próximo sair. Então eu fiquei igual uma besta esperando alguma coisa sair depois do terceiro, já que ele acaba dando um horizonte enorme para um monte de coisa acontecer e que isso pode se considerar somente um arco inicial da série. Com o tempo, o anime virou uma lenda urbana e delírio coletivo para quem assistiu. Isso era o que eu achava, pelo menos. Quando eu larguei a ignorância, eu fui pesquisar por poucos minutos e fui descobrindo sobre como a obra foi criada. Aí tudo se concretizou para mim. Primeiramente, a animação é uma adaptação de um web mangá, que começou a ser lançado lá em 2007, que se mantém sem finalização até hoje, com atuais 37 capítulos, sendo o último lançado em 2018. Daí lá pros meados de 2012, lançaram uma animação adaptando a série em OVAs, o que explica tudo, pois OVA, Original Video Animation, é quando produzem animações sem quaisquer restrições de transmissões das emissoras de televisão, o que acaba se desprendendo a prazos e censuras. Por isso, os lançamentos mais espaçados com coisas de 1 a 3 meses para publicar em cada episódio. E por fim, que não tem quaisquer contratos para sequer adaptar mais coisas se quiserem, ou seja, provavelmente viram o possível fracasso da série animada e deram um final bem aberto no terceiro episódio. OVAs, sendo uma produção bem mais solta e sem prazos apertados e nem contratos para finalizar algo, acabou que deixou tudo em aberto desse jeito mesmo. Não que a animação tenha algum mérito, por mais que o web mangá, que acabei lendo bem por cima pois não achei sequer uma tradução para inglês do mesmo, você consegue ler cada capítulo gratuitamente no próprio site oficial da obra, e ao olhar dá para perceber facilmente que somente alguns capítulos específicos têm uma real finalização do traço, sendo praticamente todos os outros postados somente no lápis normal mesmo, sem aquele tratamento final que costumamos ver, a não ser que eles tenham sido finalizados na versão física que pode ser comprada pela internet. Pelo mangá, eu percebi que o nível era realmente baixo se for olhar o amadorismo, já que foi tudo feito por 2 pessoas. A idealizadora e criadora de todo mundo da obra foi Anastasia Shestakova, uma russa.
japonesa e russa ao mesmo tempo, acho que isso não importa muito, enquanto a arte foi feita pela Crimson, que trabalha com hentais, o que explica bastante coisa. Então junta tudo e temos aqui uma baita fanfic de guerra dos consoles, enquanto elas aproveitam e colocam seus fetiches na frente das ideias. Mas por mais que o ecchi tenha me atrapalhado na hora de assistir a animação, curiosamente no mangá, pelo que eu olhei por cima, não é tão imbecil quanto. A luta da Opal contra Gear, por exemplo, a roupa dela não rasga, e talvez seja um ponto positivo, e talvez um motivo para, se tiver algum tipo de tradução no futuro, eu pegar essa versão e ver quais outras coisas eles conseguiram construir. Mas bem, eu queria dizer uma coisa, mas acabei fugindo horrores do assunto. Como eu ia dizer antes, o anime até que tem cenários bonitos e uma arte bem finalizada. É até raro você encontrar algum frame torto aqui ou ali, porém as cenas de ação são bem pouco inspiradas. A autora consegue até ter muitas ideias muito interessantes, como o lance de absorver outros personagens para explicar algumas coisas que aconteceram na indústria e conseguem fazer umas referências bem legais, como é o caso de Tejirov, que é um babaca pervertido com todo mundo. Mas se for olhar o histórico dos direitos da franquia naquela época, que tava uma bagunça, dá pra ver uma relação dele ser um mercenário que acaba ajudando o pessoal da SEGA, o que dá possibilidade para explicar o tal jogo de Tetris de Mega Drive que foi cancelado. E também, se for olhar por este meio, pode ser que ele poderia ser contratado eternamente para a Nintendo num talvez futuro da série, o que eu não faço ideia se aconteceu no mangá. Mas coisas como essas são bem raras, e como a animação decidiu finalizar de forma super precoce, acaba que é um monte de acontecimento super rushado e sem impacto algum, com um monte de ideia legal, mas que é super mal aproveitada ou transformada em hit barato. Não culpo totalmente a autora original, já que no próprio site ela já fala que é algo sem pretensão alguma e que ela não iria chegar a desenvolver alguns aspectos, além de ser um trabalho enorme para poucas pessoas e sem orçamento algum, apenas uma historinha amadora que não precisa ser nada além de um exercício para aprender com o tempo, feita por uma pessoa sem muita experiência e que, por coincidência, acabou tendo uma adaptação em forma de OVA, provavelmente gerando uma certa popularidade na obra original. Pode até soar estranho eu vir aqui e fazer vocês perderem seu tempo com um vídeo de algo que eu realmente não recomendo para vocês. Eu só resolvi trazer a Isekai no Tsushinte, pois eu imagino que existam pessoas como eu, que também adoraram a animação e ficou sem saber o que aconteceu depois do terceiro episódio, mas nunca realmente pegou para pesquisar e descobrir o que houve. Pode ser que lá no fundo, lá no fundinho mesmo, a gente realmente não tenha se importado o suficiente com a série e não queria admitir por motivos idiotas. E mesmo assim, é um caso tão específico que eu decidi perder meu tempo para reviver aquilo que a gente não precisa lembrar como algo nostálgico ou intocável. Acho que a questão que temos aqui é fruto da normalização de toda a sujeira que vemos em uma parte colossal das obras mais populares que aparecem várias vezes por ano, e por isso eu não recomendo para ninguém. É só um que não merece atenção alguma. Claro, posso soar bem seco e grosso, pois é apenas um web mangá sem pretensão e orçamento algum, feito apenas para satisfazer as fanficagens da cabeça de quem realmente se segura com essas coisas. Agora, se for olhar nos olhos somente da animação, eu não vejo ele nada muito além de só mais um erro e gasto de dinheiro que poderia ser usado em qualquer outra coisa mais promissora. Talvez o fracasso da animação pode muito bem nos dizer sobre ter aquelas nossas ambições infantis de quererem um dia serem animadores ou game designers. Talvez o exemplo de Isekai seja justamente o máximo que esse tipo de mente pode alcançar. Algo feito sem pretensão, que não quer dizer nada além de alimentar os nossos desejos mais fúteis. Algo que não cativa e não traz nada de interessante ou novo para a indústria, e que não necessariamente nos vai fazer alavancar em algo. Uma provável história criada na base de nossos impulsos puros de imaginação, mas sem um pingo de realismo ou estudo para criar algo que realmente funcione. O exemplo dessa obra pode ser igualmente usado na maioria dos animes populares, que alcançam somente a grande massa dos Kazuminhas para somente ganhar dinheiro fácil sem necessariamente precisar ser criativo ou querer dizer algo com mais maturidade. É basicamente uma obra para aqueles que não querem pensar. A única coisa que eu posso tirar dessa série, que acaba sendo o mesmo de várias outras, é que se formos criar algo, precisamos de maturidade. Somente a imaginação fértil não vai funcionar, e acaba sendo só uma armadilha para uma obra que pode sim ter sucesso, mas que você provavelmente não vai lidar. Obra esta feita por crianças.